Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos nos reunidos mais uma vez em modelo home office diante da atual situação de isolamento social que todos nós estamos cumprindo, na verdade, devido à pandemia sobre o coronavírus que todos já sabem. Mas a aprendizagem, ela não para e a gente encontra outras ferramentas para falarmos, para educarmos, para aprendermos. E o online passa a ser uma das ferramentas fundamentais nesse sentido. Então, nós temos hoje uma aula e estamos fazendo agora então essa videoaula para entrarmos num assunto novo. Dentro da nossa disciplina de aspectos jurídicos, no nosso programa pedagógico, existe o item para falar sobre ética. E especificamente, ou mais praticamente falando, o CONAR é um assunto novo que nós vamos introduzir agora. E o que é o CONAR? O CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Publicidade. Se nós vimos até agora a importância do profissional, a importância da ética, a diferença entre ética e moral na atividade publicitária, na atividade da comunicação, nós temos no CONAR, neste conselho, o amparo para que a atividade publicitária seja feita de acordo com os padrões éticos, os padrões morais da nossa atividade, salvaguardando todo um mercado publicitário, todo o mercado da comunicação. Não necessariamente o profissional de publicidade encontra o amparo aqui quanto publicitário falando, mas ele é um agente reformulador, é um agente que pratica a ética na atividade profissional. Por isso, então, nada mais do que todos os envolvidos neste mercado publicitário, eles estarem unidos dentro de valores muito homogêneos para que essas atividades sejam desempenhadas da melhor maneira possível. Então, o CONAR é a figura, é uma instituição de ordem privada, perfeito? Não é de ordem pública como outros conselhos de profissões, como a OAB, como o Conselho Federal de Medicina, de Farmácia, da administração. No nosso mercado nós não temos esse conselho, mas nós temos um outro conselho que é de ordem privada, que faz com que então as atividades sejam realizadas diante de modelos significativos entendidos pelos profissionais, tá certo? Então, o CONAR é este conselho, ele regulamenta, ou melhor, ele se autorregulamenta a publicidade como um todo, ok? E esta regulamentação tem como base a ética. Se nós já vimos que a ética é a base para a composição, o CONAR tem exatamente como missão, baseado na ética, impedir que a publicidade enganosa e a publicidade abusiva cause constrangimento ao consumidor, cause esse constrangimento às empresas e venha a defender a liberdade de expressão comercial. Essa é a missão do CONAR. Ou seja, se nós vimos que propaganda enganosa e propaganda abusiva pode ser tão lesivo ao mercado, às pessoas, quanto à expressão comercial, existe um controle, existe um padrão de valores e eles estão estabelecidos dentro do CONAR. Então, como nós dissemos, o CONAR ele pode ser encontrado também de ordem eletrônica, tem um sítio, ou seja, um site, que é o conar.org.br. Então aqui eu fiz um print da página principal para vocês verem. Então nós temos aqui na parte de cima um cabeçalho contando todas as etapas, contando a história, contando a legislação que a gente vai falar um pouquinho para vocês agora. Temos as notícias que estão acontecendo dentro do próprio CONAR, algumas campanhas de autorregulamentação, inclusive internacional. Então nós temos aqui
né, um portal muito completo. E ele é, então, público, né, para todas as pessoas têm acesso, não só os profissionais de publicidade, mas toda a sociedade organizada tem, dentro deste portal, né, o lugar onde nós podemos fazer as discussões, os julgamentos, né, sobre que tipo de propaganda está sendo veiculada no Brasil. Tá? Alguns aspectos e matérias muito interessantes sobre a liberdade de imprensa, né, sobre a liberdade da comunicação, sobre a publicidade destinada a crianças. Então vocês terão exatamente neste portal uma base para o nosso estudo. Uma base para essa disciplina, para esse conteúdo. Mas mais do que nunca, a maior intenção nossa neste momento é fazer com que vocês profissionais da área de comunicação salvem este portal como um dos favoritos aí no seu desktop, no seu mobile, tá? Porque faz parte da rotina profissional de todo comunicador acompanhar como está o desempenho da publicidade, da comunicação comercial como um todo no país, né? Ambiente do qual a gente tem aí a nossa atividade profissional, tá bom? Então isso é muito importante que vocês tenham esse hábito. Por isso dessa disciplina já também ser no início do nosso curso, ok? Então coloquem ele como um dos favoritos aí dentro do desktop de vocês. Tá ok? Para a gente criar esse hábito de acompanhar as informações sobre os acontecimentos da publicidade no Brasil. Tá aqui um lugar para vocês estudarem. Bom, o CONAR, todo ele é baseado na ética. E como nós vimos também, a ética é caráter. E o caráter é a base para um julgamento sobre a atitude do profissional. Nós estamos, pelo CONAR, avaliando a publicidade. E a publicidade, ela é produzida por profissionais, ela é veiculada por empresas e ela é recebida pela sociedade. Então, a atitude moral desses profissionais, principalmente aqueles que produzem a publicidade, produzem a comunicação, é de fundamental importância. Então, a gente trabalha exatamente o quesito de julgamento, tá? Um julgamento moral. Uma atividade profissional que precisa ter cuidados para que a gente não descambe, para que a gente não desrespeite os direitos das pessoas, os receptores de uma mensagem comercial, né, no caso da publicidade. Então, é uma sentença sobre, né, uma pessoa feita por uma entidade, é um juízo de valor, né, como a gente comentou, um juízo moral. Então, existem pessoas dentro do CONAR, que a gente chama de comitê ético, que avalia todas as denúncias que são feitas pela publicidade, pelo mercado como um todo. Exemplo, se você se sentir prejudicado por alguma informação publicitária veiculada em qualquer meio de comunicação, para quem que eu vou reclamar sobre esse quesito? Como é que a publicidade se organiza, então, para questionar determinadas liberdades que se confundem com liberalidades na comunicação? Você, então, cidadão, pode ser profissional, pode ser um anunciante, pode ser um veículo, pode ser um consumidor, quem quer que seja, provoca uma denúncia, entra aqui no site e faz uma denúncia sobre uma determinada campanha. Essa campanha terá um rito processual que eu vou explicar mais adiante e vocês vão entender como é que estaria então funcionando, tá bom? Esse rito